Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana na QTV, canal 12, falando para os 5 municípios da nossa região metropolitana, através do canal 12, né? Como eu disse, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Santos. E também a você, amigo internauta, que está através do www.qtvsantos.com.br. Dando sequência aí às entrevistas com os candidatos a prefeito e a prefeita na nossa região metropolitana da Baixada Santista, hoje estamos aqui com uma chapa completa, né? Os candidatos a prefeito, Nelson Fernandes, pelo PTB, e também o seu vice, o engenheiro Lealdino, candidato a vice na chapa da coligação A População Merece Respeito. Boa noite, Nelson Fernandes. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Milton, pelo convite. Obrigado você, telespectador, que vai nos assistir, a telespectadora. Vamos aqui falar do nosso programa de governo, né? De todos os nossos planos que eu e meu vice, o engenheiro Lealdino, temos para a nossa cidade e transformar a nossa cidade uma cidade moderna, progressista e valorizando o ser humano. É isso que eu acho que é o importante da nossa campanha, e valorizando o dinheiro público que é do eleitor, que paga os seus impostos, que faz o seu consumo diário, e a cidade arrecada esses milhões de impostos, né? E nós vamos devolver isso para a população com melhorias na saúde, na educação, no transporte, enfim, todos os segmentos da nossa sociedade. Engenheiro Lealdino, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu já lhe faço uma pergunta: por que você escolheu a ser vice na chapa de Nelson Fernandes? Milton, eu decidi ser o vice do Nelson Fernandes e aceitar o convite dele por ser um homem, um político compromissado com o futuro da nossa cidade. É um administrador sério, competente e tem muita perseverança. Tenho certeza que nós dois iremos trabalhar muito pela nossa cidade. Nelson é o homem hoje preparado para assumir a Prefeitura Municipal de Guarujá. Muito bem. Agora, Nelson, bom, preparado e experiente, né? Já que você foi deputado estadual, representando a nossa região metropolitana, participou daquele processo da construção da região metropolitana, na época de Mário Covas, foi vereador, presidente da Câmara no município de Guarujá. Agora eu te faço a seguinte pergunta: por que o nome da coligação A População Merece Respeito? Olha, Milton, foi importante você fazer essa pergunta. A nossa coligação é A População Merece Respeito, porque a população de Guarujá e Vicente Carvalho tem sido desrespeitada nos últimos anos pelos prefeitos que têm passado, porque a gente vê as condições que a nossa cidade está. A saúde precária, a educação a pior da Baixada Santista, uma das piores do estado de São Paulo. Saiu essa semana passada os índices do IDEB, e a gente vê o ensino básico, o ensino fundamental totalmente destruído na nossa cidade, a saúde destruída, as ruas totalmente destruídas, sabe? Então nós temos que resgatar tudo isso, resgatar a autoestima da nossa população para transformar outra vez Guarujá e Vicente Carvalho na pérola do Atlântico. Então eu sei que eu tenho condições para isso. O meu vice-engenheiro Lealdino também vai me ajudar muito na reconstrução de Vicente de Carvalho e de Guarujá. Então eu creio que a população merece o nosso respeito, e eu sei que ela está sendo desrespeitada há muitos e muitos anos. Acontecem assassinatos, morrem crianças, morrem de mortalidade infantil, e a prefeita não vai para a televisão justificar nada. Ninguém justifica nada, nenhum secretário, ninguém justifica nada. Deus dará tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Eu creio e acredito que o prefeito não tem que ficar de braço cruzado 3 anos e meio somente trabalhar nos últimos 6 meses. Nós vamos arregaçar as mangas, eu e meu vice-prefeito, engenheiro Lealdino, trabalhar desde o primeiro dia de eleito até o último dia do nosso governo, porque essa é a função do prefeito, do vice-prefeito, que recebe salário para isso. Mas, infelizmente, na nossa cidade tem dado azar com isso, e tanto os prefeitos quanto as prefeitas e os vice-prefeitos só querem trabalhar pertinho das eleições para enganar o povo, né? Então eu creio que nós temos que respeitar a população, e o respeito é isso, é valorizar o ser humano,
valorizar o dinheiro público, prestar os serviços que está na nossa Constituição Federal, que é os serviços básicos, né, que é a saúde, educação e transporte, o direito de ir e vir. Eu acho que isso, a segurança, tudo isso está na nossa Constituição Federal e nós temos que fazer com que esse dinheiro que nós arrecadamos, de 1 bilhão por ano, mais as verbas do governo do Estado e do governo federal, que são mais de 300 milhões por ano, Milton, seja bem aplicado em prol da nossa população. Eu e meu vice, o engenheiro Lealdino, nós queremos ser o prefeito que vai melhorar a vida da população e não melhorar a nossa vida, como é o caso de muitos candidatos a prefeitos que querem melhorar a vida dele, né? Nós queremos melhorar a vida da nossa população e respeitando a nossa população. Agora, engenheiro Lealdino, quando fala de respeito, né, e o Nelson foi muito feliz nas suas colocações, eu acho que o respeito ele está sempre à frente de qualquer palavra, qualquer visão, qualquer planejamento, e o respeito com o dinheiro público, né, que eu penso que algumas pessoas não têm, né, não vamos citar aqui nomes, e não é só da nossa região metropolitana, haja vista aí, nós estamos visualizando o escândalo do Mensalão, que não teve, essas pessoas não tiveram respeito, né, e pensaram na população como um todo a nível Brasil, e o escândalo está aí. Esperamos que esse caso do Mensalão realmente seja efetivamente solucionado e que os condenados paguem por isso. Agora, com relação ao dinheiro, respeito do dinheiro público a nível municipal, Lealdino, como é que você vê a administrar um orçamento de mais de 1 milhão, como disse bem o Nelson? Milton, o Nelson é um administrador, ele sabe o que é custo. Infelizmente, os nossos prefeitos que por lá passaram no Guarujá, vieram sem ter essa experiência de que saber o quanto custa uma obra, o quanto custa um serviço. Eles não estão preparados para assumir a cadeira. Então você veja bem, se você vê as nossas obras públicas, elas demoram, o custo ninguém sabe, são mal feitas e só levam prejuízo à cidade. Você veja bem, quando o governo do estado faz uma obra, ele coloca lá o valor do contrato, o prazo para terminar a obra, você vê as coisas explícitas. No Guarujá, as coisas são as escuras, né? Você veja bem agora, saiu uma publicação que a prefeita cedeu a praia a uma empresa de publicidade por nem chega nem 40 mil reais para explorar toda a praia. Aquilo é um potencial nosso, aquilo rende muita publicidade, muito dinheiro, então mal negociado, ou seja, alguém está levando uma vantagem. Infelizmente, na nossa cidade, para não dizer que o dinheiro sai pelo ladrão, está saindo pelo ralo, muito mal administrado, muito mal aplicado. É preciso saber gerir o dinheiro público, saber gerir a cidade, saber intervir na saúde, intervir na educação, intervir na ação social. Infelizmente, os prefeitos que sentam naquela cadeira não estão preparados, entendeu, para administrar, essa é a verdade, para administrar a cidade. Eles chegam como aspirantes, né, e não são profissionais naquilo que deve de ser, gestão pública. Infelizmente, nossa cidade tem sido contemplada com pessoas despreparadas para dar o trabalho e projetar a nossa cidade como ela deve ser projetada. Agora, Nelson, você, claro, um empresário muito bem sucedido, né, sabe muito bem gerenciar. Se você é um empresário bem sucedido, é sinal que você sabe gerenciar os seus negócios. Agora, no último programa que você esteve aqui, você citou muito com relação ao transporte público e algumas pessoas me indagaram com relação à criação de uma empresa pública de transporte coletivo. Eu queria que você esmiuçasse, até explicasse com maiores detalhes isso, porque eu acho que é importante, porque quando há um monopólio e não há competitividade dentro de qualquer setor que seja, seja na área privada ou na área pública principalmente, o monopólio, o cara deita e rola, faz o que quiser e quem sofre as consequências é a população. Eu queria que você explicasse novamente. Olha, Milton, o transporte na nossa cidade há anos é um monopólio que uma mesma família explora há mais de 30 anos, né? Então eu creio que nós temos, está no nosso plano de governo, que está aqui, está registrado na Justiça Eleitoral, que nós vamos criar a empresa municipal de ônibus, vans e micro-ônibus, para o serviço do transporte alternativo, que é o grande problema que nós temos hoje na nossa cidade. A demora, as pessoas ficam no ponto de ônibus mais de 40 minutos esperando um ônibus, e depois demora mais de 1 hora ainda para fazer um trajeto pequeno de 10 quilômetros.
Então, acho que a terceirização do serviço público acabou gerando muita corrupção na nossa cidade e outras cidades do Brasil. Então, a nossa ideia está no nosso plano de governo, a gente vai criar a Empresa Municipal de Transporte Coletivo. Já falei, colocando ônibus, micro-ônibus e vans para o transporte alternativo. Vamos criar a Empresa Municipal de Águas e Esgoto, porque hoje, Guarujá, não tem uma praia que você pode falar que está própria para o banho. Tem a Praia do Tombo, que era a bandeira azul, está com a bandeira vermelha. Então nós vamos criar a empresa também municipal de saneamento básico, de águas, de esgoto. Então a gente tem muitas coisas importantes para fazer na nossa cidade. Também vamos fazer a frota própria de todos os veículos da nossa cidade. Nós vamos comprar os carros, porque os contratos de locações são um absurdo. Uma perua Kombi, por exemplo, paga R$ 8.500 por mês de aluguel, quando uma perua custa R$ 35.000. E em um ano você compra 2 ou 3 peruas para a prefeitura. Então nós vamos fazer como era antigamente. Todos os veículos vão ser por frota própria, as máquinas e tratores, frota própria, caminhões, frota própria. Você vê, a prefeitura está alugando uma máquina por R$ 680 mil por mês, enquanto a máquina custa R$ 150 mil. Então, antigamente nós tínhamos lá a garagem municipal, tinha toda a frota própria e nós vamos resgatar isso. Vamos acabar com a terceirização de aluguel de carro e vamos criar a frota própria, que eu creio que é o nosso futuro e é isso que nós vamos fazer. No transporte ainda, Milton, a prefeitura vai subsidiar a travessia das barcas e catraias de Guarujá Santos e de Vicente de Carvalho Santos, porque é um absurdo você ter que pagar para sair da cidade. Eu viajei em várias cidades do mundo onde tem travessias e as travessias são gratuitas para os moradores da cidade. Quem paga é o turista. Claro. Agora o morador tem que ter um cartão, vai passar lá e vai ser gratuita a travessia dele, porque ele está se deslocando para um trabalho, ou para um médico, ou para alguma visita de família, e é um absurdo ter que ficar pagando para você entrar na cidade e sair da cidade. Então vamos fazer gratuito a travessia das barcas e catraias Guarujá Santos e Vicente de Carvalho Santos. Nelson, eu vou pedir licença a você, ao seu vice-engenheiro Leodino. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí que é rapidinho, voltamos já já. Hoje eu tenho uma dica importante que vai reforçar a sua imagem de cidadão responsável. Quando for descartar óleo na cozinha, nunca faça isso na pia e muito menos na privada. Se você usar o recipiente adequado, vai evitar a contaminação de milhares de litros de água, assim como o entupimento de canos e alagamentos. Reciclagem de óleo doméstico, um cuidado simples e uma atitude pra lá de elegante com o meio ambiente. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria Felice. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso. E ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos.